Olá, sejam bem-vindos à semana número 2 do Caminho do Artista. Essa semana fala sobre identidade. Então, quantas vezes a gente não para pra pensar, né? Tipo assim, quem sou eu, né? Quem é a Isa? E muitas vezes nós temos essa ideia de quem nós somos baseado no que as pessoas falam da gente, baseado nas experiências que a gente viveu, mas a nossa identidade vai muito além disso, muito além disso. E eu acho muito interessante que no livro a Julia vai construindo um pouco essa nossa nova versão, né? Não ela, mas ela vai te direcionando para como que você constrói essa sua nova versão, essa sua nova identidade. E eu fiquei bem feliz essa semana porque, assim, aconteceu um contratempo no meu cronograma de gravação, que eu peguei uma virose bravíssima e fiquei totalmente sem voz, fiquei rouca, minha voz ainda nem voltou 100%, mas eu consegui muito diferenciar a voz do sensor. Eu fiquei feliz não da situação, né, de eu estar com virose, mas eu fiquei feliz da situação de conseguir diferenciar essa vozinha que ela fala no livro, que é a voz do seu sensor, que não é a sua voz verdadeira. Então, o meu sensor estava todo o tempo assim buzinando no meu ouvido e eu consegui perceber muito isso. Eu percebo muito essa vozinha na minha escrita. Então eu falei assim, caraca, já deu problema na primeira semana, né? Tu gravou a primeira semana, ok, a segunda já deu problema, tu vai continuar mesmo? Será que é pra você fazer isso? Será que não é um sinal do universo pra você parar? E eu consegui perceber muito assim, cara, essa voz não é minha. Essa é uma voz da limitação, dos meus medos internos. Então, ao longo, né, das semanas que vão passando, como eu já fiz esse livro, né, esse cronograma do livro todo uma vez, então, fazendo novamente, eu tenho uma visão já do que aconteceu. Eu percebo isso, né, que no capítulo 2, quando ela fala de identidade, realmente, à medida que a gente vai trabalhando a nossa criatividade, trabalhando as tarefas, trabalhando o que ela vem propondo no livro, você vai realmente tendo muito mais certeza de você. Então, apesar do medo ainda aparecer, ela fala isso também logo no capítulo 2, né? A gente trabalhou o senso de segurança na primeira semana, mas não pense que você não vai se sentir inseguro novamente, não pense que o medo não vai bater na sua porta, né? A insegurança e o medo bateram na minha porta agora com essa questão da virose, de atrasar os vídeos. Mas, como você se comporta diante disso, que é o grande X da questão. Então eu falei, cara, tá, atrasou, vou juntar uma semana na outra, o que eu vou poder fazer? Eu vou gravar uns takezinhos do que aconteceu. Depois, quando a minha voz voltar, eu vou falando, né? Vou gravando meu áudio sobre o que aconteceu. E tá tudo bem, vamos seguir em frente, porque, como eu falei na primeira semana, a gente tem que focar no nosso progresso e não em uma perfeição total. Tá perfeito? Não tá perfeito. Não tá no cronograma que eu me planejei. Fiquei sem voz. Minha semana vai durar, sei lá, 14 dias. Mas, cara, o importante é você estar fazendo o que você se propôs de fazer. É ter certeza de quem você quer se tornar. E de que cada coisinha que você tá fazendo agora tá te aproximando desse caminho. Então, se você começar a ouvir as vozes que não são da sua real identidade, as vozes que te limitam, seja a sua voz interna ou, né, do ambiente que você tá, das pessoas que você convive, se você não tiver muita certeza de quem você é, né, e trabalhar nisso todo santo dia, você nunca vai descobrir de fato o seu potencial nesse mundo. E com essa virose eu tive que ficar vários dias em repouso, então aproveitei para pintar, que era a única coisa que dava para fazer. Então eu fiquei muito quietinha, então eu ia pro ateliê, me enrolava no edredom, pegava meus pincéis, minhas tintas e fui colocando em dia várias pinturas, alguns retratos que eu tava querendo pintar já faz tempo, algumas encomendas que eu tinha para fazer durante essa semana. Então foi uma semana bem artística, né? Apesar de não estar muito bem de saúde, eu pintei bastante. Estamos oficialmente no inverno. E, gente, é todo dia assim uma chuvinha fininha. E o frio? Olha como é que tá. Chuva, chuva, chuva. E a primeira paciente faltou. Eu tô esperando agora um pouquinho dar o horário pra próxima. E eu fiz uma pintura pra essa minha próxima paciente agora, que
que é a dona Regina, que é uma fofura. Ela é uma paciente muito antiga, tá comigo há anos, eu tenho um carinho, um amor muito especial por ela. E foi aniversário dela, e eu ia comprar uma florzinha, bombom, que é o que geralmente eu compro, né, para os meus pacientes, mas falei, cara, quero fazer uma coisa diferente, eu tô tão nessa energia artística que eu falei, eu acho que eu vou fazer uma pintura muito especial dela com o marido dela, que infelizmente não tá mais aqui com a gente, mas toda a sessão ela sempre fala dele com tanto amor, com tanto carinho. E aí eu pedi ajuda pra filha, se ela podia me passar algumas fotos deles dois juntinhos, e eu pintei um quadrinho deles dois e vou dar de presente pra ela hoje. Então tô ansiosa pra ver a reação dela. Acho que ela vai gostar. Ai, Isabelle, obrigada, minha filha. Obrigada mesmo pelo carinho, tá? Gostou? Obrigada mesmo. Aqui, vou botar aqui. Ai, que lindo, Isabelle. Muito lindo. Tá lindo mesmo, você vai. E aos pouquinhos as coisas foram voltando ao normal, consegui voltar pra academia, fiquei também mais de uma semana parada, sem fazer atividade física. E no Rio de Janeiro, o inverno é uma coisa muito doida. Então tem dias de chuva e do nada sai um solzão desse, o céu fica totalmente azul. Aí aproveitei pra fazer algumas atividades físicas também na praia, andar de bike um pouquinho e aproveitar o sol. Eu fiz uma nova aquisição artística também pro ateliê. Comprei esse kit de aquarela da Van Gogh. Eu já tenho um miudinho que eu gosto muito de usar pra levar na bolsa, pra pintar na rua, mas esse eu fiquei encantada. Olha quantas cores. Eu achei super bonitinho que elas vieram todas embaladinhas. E aí eu fui me empolgando, tirando todas, colocando nos quadradinhos ali. Só que nesse papel tem o número de referência e o nome da cor. Só que eu simplesmente fui abrindo e fui jogando pro lado. E aí quando eu fui criar um cartão de referência, né, que é um papelzinho que eu coloco todas as tintas com o número dela e qual é a cor, que depois você precisa saber qual cor você usou, a referência dela e tal. Eu não sabia mais qual era o quê, porque tem tipo assim, tem um monte de vermelho, tem um monte de amarelo, tem um monte de verde. E aí eu não sabia mais quem era o que ali. Até pulou uma ali, ó. Ai, gente, só sei que depois eu quebrei a cabeça pra tentar saber qual cor era qual era a referência certa. Mas depois deu certo. Essa semana também nós fomos num horto, que tem também mais decorações de coisinhas de madeira, porque nós temos uma iguana, depois eu vou mostrar pra vocês. E a gente queria comprar algumas coisinhas pra colocar no terrário dela. E eu aproveitei também que eu queria ver umas plantinhas. E nesse capítulo ela fala muito sobre atenção e não tinha como não parar e prestar atenção nesse momento aí. Gente, olha que fofo. Vários passarinhos. Depois veio o beija-flor. Coisa mais linda, gente, a natureza. E eu acabei saindo de lá com mais uma begônia e esse negocinho de madeira que eu vou usar pra colocar pincel. Olha, gente, como é que ficou? Ai, eu gostei. Deu uma mudadinha. Ai, já tava tanto tempo com esse cabelo assim, retão, sabe? Castanho. Tava querendo fazer uma franjinha já faz tempo. Eu deixei até ela de um tamanho que dá pra usar mais reta, só que tá muito brusco, sabe? Eu saí do cabelo todo retão pra franja, então assim, ela reta, ainda não tô preparada. Então eu prefiro deixar ela assim, ó, que fica de ladinho, que eu sempre usei, já usei muito franjinha de lado. Só que realmente já faz anos que eu tô com o cabelo retão. Gente, esse barulho é minha cadeira que tá rangendo. Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu anotei e separei aqui da semana 2. Um ponto muito legal da semana 2 é que ela fala sobre atenção e que você prestar atenção, você tá sempre ali no momento presente. Sabe, quando você passa perto de um pôr do sol, você parar pra olhar, você olhar pro céu, você olhar pras paisagens, prestar atenção ali na hora que você tá tomando um café. Essas coisinhas simples no dia a dia, mas quando você faz com atenção e com intenção, ela fala que essa é uma ferramenta que é um ato de conexão. É um ato de conexão com nós mesmos. Não só, sabe,
uma coisa aleatória. Ela fala assim, ó, acima de tudo, a atenção é um ato de conexão. E ela frisa muito sobre isso, que é como se você começasse a perceber que nenhum momento é desprovido de beleza. Então até as coisas simples, as coisas bobinhas, as coisas passageiras, as coisas mais ínfimas assim do seu dia, se você conseguir olhar, né, com olhos, com o olhar de artista, sabe? Esse olhar mais criativo, você vai perceber uma beleza que não é uma beleza assim, um estereótipo, sabe, de beleza, mas é algo que assim, é uma essência que você encontra. E eu acredito que quando você consegue acessar esse nível de atenção e de sabedoria, você começa a se conectar com você. Eu super concordo, eu gostei muito dessa parte sobre atenção no livro. Essa semana eu voltei também a praticar yoga e durante a aula a gente realmente sempre é estimulado a focar no presente, a prestar atenção na respiração, sabe, na coisa mais simples que é para poder realmente você se conectar com a tua essência. Bateu certinho com o que o livro fala. No livro também, eu separei na página 75, tem um trecho que ela fala sobre você traçar um círculo mágico em volta de você para se proteger. Porque ela traz muito também a questão sobre o seu círculo de amigos, o seu círculo de familiares, de pessoas que estão sempre no seu convívio social, dos ambientes que você frequenta e da importância de você começar a ser mais seletivo em relação a isso. Porque se você está rodeado de pessoas que não estão alimentando o teu sonho, que estão colocando sementes erradas no seu solo, você não vai conseguir colher realmente essa questão da criatividade, esse teu lado mais artístico. Você não vai conseguir acreditar e ter fé até nessa formação da sua identidade, porque se você começa a ter uma convicção do que você quer ser, começa a mudar os hábitos que você tem, e aí isso às vezes pode dar um pouco de conflito com as pessoas que você conhece, porque os hábitos começam a ser muito diferentes dos delas, e nem sempre as pessoas apoiam nas suas sonhos. Muitas vezes elas querem que você volte a ser o que você era antes, elas não querem que você evolua não por mal, mas que elas não querem perder aquele antigo eu seu. Mas se você quer partir para um outro ponto, não tem jeito. Você vai ter que começar a ser mais seletivo e estar perto de pessoas que queiram te ver crescendo, independente se você mude ou não, sabe? Se você vai continuar acompanhando essa pessoa nos velhos hábitos ou não. Então, isso eu já praticava antes desse livro. Teve um período na minha vida que eu precisei realmente me isolar um pouquinho mais, porque eu queria construir uma outra Isabelle que não ia conseguir se desenvolver se continuasse nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Então ela traz um pouco essa questão também da ambiência e da influência que as pessoas têm no teu crescimento e na construção da sua identidade. Sobre as tarefas da semana, são tarefas que são tarefas muito boas mesmo. Mas são tarefas que demandam muito tempo. São tarefas que demandam que você realmente pare ali um pouco na sua semana para poder executar com calma e com atenção. Ela volta a reforçar um pouco a questão das afirmações, que realmente é necessário porque a gente tem muito bloqueio. Então, através das afirmações, a forma como a gente vai falando com a gente mesmo vai moldando a nossa identidade, que é o tema desse capítulo. Então ela volta a falar sobre afirmação. Ela também tem um momento que fala sobre gestão de tempo, porque isso pra mim é bem desafiador. Conseguir gerir direito o meu tempo. Então, assim, que é pra você realmente começar a dar prioridade na sua agenda para o teu crescimento artístico e para o teu desbloqueio criativo. Ela fala, tem uma ferramenta sobre isso. Agora sim, uma que me pega muito é a tarefa número 3, que é para você listar 20 coisas que você gosta de fazer. E depois que você escrever tudo isso, você vai colocar do lado a data. Ela botou assim, ó, depois que você escreve tudo, você bota assim, qual foi a última vez que você se permitiu fazer essas coisas? Ao lado de cada item, coloque a data. Não se surpreenda se a sua última vez fazendo uma dessas suas coisas favoritas foi há anos atrás, mas isso irá mudar. Essa lista é uma excelente fonte de ideias para o encontro com o artista. Então, ela até fala que como o encontro com o artista é uma tarefa que você faz, onde você se leva para passear, se leva para brincar, você listar essas 20 coisas acaba te dando ideias sobre o que você poderia fazer nesse encontro com o artista. E eu lembro que quando eu fiz esse livro pela primeira vez, uma das coisas que eu tinha colocado nessa lista é que eu sempre tive muita vontade de fazer, né? Não coloquei nem só o que eu gosto de fazer, eu coloquei também o que eu gostaria de fazer, que era ter um caderninho de aquarela
onde eu fosse pra cafés ou pra algum lugar e eu pintasse, sabe? Na hora e tudo mais. Só que eu sempre tive super vergonha, tinha muita vergonha de ir pro lugar, pegar meu estojo de aquarela e começar a pintar. Realmente isso foi uma coisa que eu precisei destravar. Mas assim, através dessa lista, eu lembrei dessa tarefa, né, que eu poderia fazer. E eu tive vários encontros com o artista na primeira vez que eu li, onde eu fazia isso, onde eu pegava um caderninho de aquarela e eu ia para um lugar e eu ia pintar e desenhar. Então assim, eu tive um caderninho em que eu comecei a fazer muitos esboços, que ficou um caderninho super mal feito, cheio de errinho. E ultimamente eu comprei um caderninho que eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria criar um quadro no meu Instagram e no meu YouTube, que seria, eu botei o nome de Aquarelando por aí, eu até gravei alguns episódios, onde eu vou para um cafezinho e eu peço alguma comida gostosa e eu pinto aquela comida. E olha que doido! Na semana 1, quando eu comecei a gravar os vlogs, né, relendo o livro do Caminho do Artista, eu fui pra uma cafeteria, fiz o sketchbook, fiz a pinturinha. Eu até coloquei aqui que eu quero criar tipo um diário, sabe? De lugares que eu frequento e contar um pouquinho como é que foi aquele dia. Então eu comecei a gravar, assim, eu fui numa cafeteria muito fofa, que é aqui perto de casa, pedi um croissant com um cafezinho. Aí depois a gente foi num festival de café, fui com o meu noivo Bruno. Eu pintei, que a gente comeu um pavezinho de chocolate com os cafezinhos, então eu pintei. Esse aqui foi um dia que a gente pediu pizza com vinho, então eu pintei também. E aí, esse aqui é outro dia que eu não terminei, tem que terminar. Mas assim, queria contar pra vocês uma coisa muito legal que aconteceu, que assim, foi uma oportunidade, porque no livro também ela fala sobre sincronicidades, que as sincronicidades começam a acontecer, então parece que são coincidências, mas eu acredito que não é só uma coincidência. Quando você se coloca em movimento, parece que de verdade o universo responde aquele movimento que você tá fazendo. E eu fui numa cafeteria que eu amo, que eu já tinha ido várias vezes, que é a Zazu, e eu fui lá pintar. Eu fui com a minha filha, que tava tendo um evento de Bobbie Goods, que ela ama, e aí ela foi pintar Bobbie Goods, minha mãe foi também, e eu também fui. E aí eu levei meu caderninho pra poder fazer o que tava nessa lista aqui, né, das tarefas, que é pegar meu caderninho e pintar. Igual eu vejo no Pinterest, no Instagram. E aí eu fui, eu nem consegui terminar na hora o desenho, mas aí eu comecei a fazer lá na hora, né, tem um sofazinho de couro, essa aqui é a entrada da loja, esse aqui foi o que eu pedi na hora, que foi um mocatoff, que eles chamam, aí tinha um expressinho, então assim, eu fui fazendo ali a parede, né, eu gosto de pegar assim vários elementos da cafeteria e trazer pro meu sketchbook de aquarela. E assim, aconteceu uma coisa muito extraordinária, assim, tipo, de fato, uma sincronicidade. Quando eu tava pintando esse sketch, a dona acabou vendo que eu tava ali pintando. Ela é uma pessoa super fofa, super, sabe assim, ela dá alma pelo lugar, assim, você vê que é a cara dela o lugar. Então, assim, ela é super amorosa com os clientes. E aí ela tava indo de mesa em mesa e tal. E aí ela passou na minha mesa e viu a aquarela que eu tava fazendo e ficou apaixonada porque ela também tava começando a pintar aquarela. E aí a gente ficou conversando e tal, um pouquinho rápido, porque tava tudo meio cheio, mas ela falou assim, cara, você não tem vontade de dar aula de aquarela aqui, não? E aí, gente, simplesmente, eu amo ensinar aquarela, amo. E assim, eu já criei no YouTube, já ensinei pra algumas amigas, e eu acho super fofo essas oficinas que tem de aquarela, que eu tenho visto muito também nas redes sociais, em que a gente junta um grupinho de pessoas e vai fazer um lanchinho, geralmente é numa cafeteria também. E aí você se reúne ali, você ensina aquarela, as pessoas vão lá aprender as técnicas básicas e depois pintam alguma coisinha, algum elemento ali que tá fazendo parte do lanche e tudo mais. E ela fez esse convite. Então assim, eu comecei a deslanchar na minha carreira artística, de que eu saí de uma visão de hobby, né, desde o ano passado, comecei a colocar mais intenção graças a esse livro. Gente, esse livro realmente me ajudou muito, ele e outros, mas esse me ajudou muito. Essas tarefas são muito poderosas, porque assim, através dessa lista de clareza, de tarefas que eu gostaria de fazer, eu tive esse insight de começar a fazer o meu encontro com o artista, levando meu sketchbook. E através desse movimento que eu fiz, mostrando que eu tô pintando ali, né, mesmo com vergonha, com pessoas em volta, hoje em dia não, hoje em dia eu tô mais tranquila, mas quando eu comecei eu tinha bastante vergonha. Hoje em dia eu já perdi um pouco a vergonha porque eu fui fazendo. Mas olha só que coisa, que oportunidade que apareceu, porque eu, sabe assim,
realmente peguei uma dessas tarefas e coloquei a cara a tapa pra fazer, mesmo com medo, mesmo com vergonha. Então hoje pra mim isso é uma coisa super normal. E através de um momento desse ali, descontraído do meu encontro com o artista, né? Nesse caso aqui nem foi encontro com o artista, que eu fui com a família, mas, sabe, nesse momento em que eu tava ali pintando, fazendo algo que eu tinha visto na lista, que é algo que eu gosto de fazer, que realmente, assim, é uma coisa que me deixa feliz, surgiu essa oportunidade. Ainda surgiu mais outras coisinhas também que depois eu falo com vocês, que não dá pra falar agora, mas semana que vem vai ser o dia da minha oficina, então tô ocupada agora porque eu tenho que criar várias coisinhas para as aulinhas, né, para dar para os alunos, mas vai dar tudo certo. E na semana que vem provavelmente eu vou compartilhar com vocês, provavelmente não, eu vou compartilhar com vocês, porque a semana 3 vai bater com a oficina. Eu vou contando pra vocês como é que foi. E como vai ser na semana que vem a oficina, eu fui lá na cafeteria nessa semana pra poder fazer algumas gravações da mesa, né? Comprei vários materiaizinhos fofos pra poder entregar pros alunos, porque eu tinha que ter mais, eu não tinha, né, assim, tipo, vários pincéis, eu não tinha vários godês, várias pranchetas, eu tinha só o meu. Então, eu tive que ir lá na Caçula, que é uma loja que tem aqui pertinho, pra poder comprar esses itens. E aí eu investi um pouco nesses materiais e fui um dia lá na cafeteria, a gente montou tudo pra poder fazer uma imagem bonitinha, pra criar o Reels, criar realmente o vídeo pra chamar as pessoas para o cafezinho com aquarela. E essa semana eu até planejei de fazer um encontro com um artista na praia pintando, só que ficou super frio essa semana. Teve até um dia que tava sol, mas a gente acabou encontrando com os amigos, então eu nem consegui ficar sozinha. E não foi uma semana em que eu determinei um tempo pra fazer essa atividade do encontro com o artista, mas eu passei muito tempo, por conta da virose, eu fiquei muito tempo aqui no meu ateliê pintando, então assim, eu criei vários mini encontros com o artista. Então, mesmo que sua rotina seja complicada, igual a minha ficou, sempre tem como você tirar um momento assim, só pra você. Então, assim, eu comprei uma velinha nova, acendi uma velinha, botei flores no ateliê, coloquei um difusor com óleo essencial, peguei um cafezinho, um cappuccino, cada dia eu pegava uma coisa diferente. E eu tinha aquele momento ali comigo, sabe, pra pintar, pra não pintar só encomenda, mas assim, eu pintava coisas que eu gostaria, que eu tava gostando de fazer ali na hora. Até peguei umas coisinhas do sketchbook que eu não consegui pintar na hora que eu saí, né, que eu levo na hora pra comer e pintar, só que às vezes é tão corrido que eu não consigo terminar o desenho. Então eu tava terminando algumas coisas também no meu sketch. Então assim, essa semana eu não tive nenhum encontro com um artista assim, bem determinado. Mas eu tive muitos encontros comigo mesma, né? Aproveitei muito esses momentos que eu tive aqui sozinha, que eu tava meio dodói, pra poder estar comigo, pensar, refletir, meditar um pouquinho. Quando eu pinto também, minha cabeça também vai longe. Então eu aproveitei esses pequenos momentos para que não fosse um encontro com o artista, mas fossem vários momentos em que eu estava em contato com a minha artista interior. Então, gente, essa foi a semana 2, fechando essa semana que durou quase 3 semanas. Mas o importante é que eu fiz, gente. Eu tô terminando todo o vlog com isso. O importante é que eu fiz. E na semana que vem, se Deus quiser, vai durar só 7 dias. E eu vou compartilhar com vocês quais são os ensinamentos. Porque semana que vem nós vamos falar, deixa eu ver qual é o tema da semana que vem. Vai ser o senso de poder, recuperando o senso de poder. Então, até lá. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma com esse vídeo, com esse vlog de hoje. E até semana que vem.